Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. Nesta videoaula, vamos trabalhar com a válvula de sequência no contexto de um circuito pneumático de uma pequena prensa. Vamos iniciar avaliando a figura mostrada na tela. Nós temos um cilindro que, mediante a sua atuação, ele movimenta uma ferramenta de moldagem e, a partir do pressionamento da ferramenta de molde contra a peça, então a operação ela é efetivada. Para que se comprove que ocorreu processo de prensagem de forma adequada, é necessário que haja alguma forma de avaliar se ocorreu o processo de forma adequada. Em circuitos cujo intertravamento é baseado na posição, nós utilizamos sensores de fim de curso, quer seja sensores de contato ou sensores de proximidade. Porém, em alguns casos, o sensor não é o elemento de sinal mais adequado para realizar a transição entre etapas. Em muitos deles, como esse circuito que vai ser apresentado, a transição entre o movimento de avanço seguido de um movimento de retorno é feito por intermédio da pressão. E a pressão, nesse caso aqui, é a variável que pode determinar se o processo de prensagem ocorreu de forma adequada ou não. Então, neste caso, o que acontece? Considerando o contexto desse problema, o cilindro avança, realiza a prensagem. Se a pressão está adequada, significa que o processo ocorreu de forma correta e somente depois em que a peça foi prensada, o cilindro retorna à sua posição inicial. Normalmente, quem atua como elemento que controla essa pressão é um pressostato num circuito eletropneumático. Como nós estamos falando em uma pneumática pura, sem intervenção da parte elétrica, então nós vamos apresentar uma solução que utiliza então um componente alternativo ao pressostato. Essa videoaula já foi apresentada e tratava aí do controle de pressão em circuitos pneumáticos, onde os dois componentes foram detalhados. Vamos então construir um circuito a fim de atender ao projeto proposto. Então, por uma questão de opção, nós vamos selecionar um cilindro de simples ação, o avanço desse cilindro na posição horizontal, então ele está articulado à prensa, e a prensa, então, mediante o avanço do cilindro, ela desloca verticalmente para baixo a ferramenta de moldagem ou de prensagem. Isso vai fazer a operação ser realizada. Então, para comandar um cilindro de simples ação, nós vamos utilizar uma válvula de 3 vias e 2 posições, acionada pneumaticamente. Nós vamos dizer que esse cilindro ele tem controle de velocidade durante o seu movimento de avanço. Então, vamos selecionar uma válvula reguladora de vazão. Controla a velocidade de avanço do cilindro. Também vamos admitir que esse cilindro vai retornar à sua posição inicial somente quando a pressão de trabalho for alcançada, indicando que o processo de prensagem já foi realizado. Para tanto, nós vamos utilizar, ao invés de uma válvula com retorno por mola, uma válvula com dupla pilotagem. A linha de pressão liga na saída da unidade de serviço.
o acionamento dessa válvula para fazer o cilindro avançar, nós estamos determinando que é um acionamento manual, por alavanca e com retorno por mola. Uma botoeira que nós vamos chamá-la de 0B1 é quem vai fazer essa operação. Ó, 0B1. Essa botoeira, então, ela vai comandar a válvula direcional. Vamos dar os nomes às linhas de pilotagem, assim como já foi definido em outras videoaulas, como nós determinamos a designação das linhas de pilotagem. Nós vamos também definir aqui um curso para esse cilindro. Ele está originalmente colocado como 50, nós vamos colocar que o curso desse cilindro é de 150 milímetros. O objetivo é fazer um circuito bastante simples, com o objetivo de focarmos no objeto de estudo de hoje, que é a válvula de sequência. Para encontrarmos a válvula de sequência, nós podemos ir na região chamada de grupos de válvulas, e nós vamos ter na segunda linha, segunda coluna, esse conjunto de componentes que está circundado por uma linha traço ponto, ou seja, esses vários elementos representam uma função comum, que é a função que realiza o envio do sinal assim que a pressão de determinado ponto do circuito pneumático alcançar um valor. Então aqui nós vamos ter nossa válvula, a nossa linha de pilotagem 12, que comanda a passagem de ar através da válvula de sequência. Como nós estamos monitorando o cilindro da prensa, então essa pressão que está chegando ao cilindro é o nosso ponto de interesse. Aqui nós vamos ter uma linha de pilotagem, portanto é uma linha tracejada. A nossa linha de pressão ela é ligada na saída da unidade de serviço, e a nossa saída da válvula ela é quem vai pilotar a válvula direcional no sentido de fazer o cilindro retornar. Então, também nós podemos determinar o nome da linha de pilotagem da válvula direcional e vamos dar um nome a ela. Então essa válvula vai ser uma válvula 1V1. A segunda válvula vai ser uma válvula 1V2. Nós temos a válvula de sequência, que nós podemos dar uma designação de 1V3. Temos a nossa unidade de serviço, que vai ser 1Z1. E o atuador, nós vamos chamá-lo de 1A. A pressão de trabalho desse circuito pneumático está determinada em 6 bar, vamos deixar assim. E nós vamos dizer o seguinte, olha, o fabricante recomendou que a pressão mínima de atuação do cilindro 1A seja de 5 bar, ou seja, quando essa pressão chegar em 5 bar, ela vai aumentar e vai pilotar a válvula de sequência para fazer o cilindro retornar. Caso essa pressão esteja inadequada, inferior a 5, isso significa que o cilindro avança e ele não vai retornar, e o operador vai entender que existe alguma coisa errada. Então, de modo que haja alguma forma dele monitorar a pressão correta de prensagem, então nós estamos usando uma válvula de sequência, como mencionado
uma forma mais comum é utilizar um pressostato para realizar essa operação. Outro elemento que é necessário é o manômetro, que vai indicar a pressão de trabalho desse cilindro para se verificar se ela está de acordo ou não. Até mesmo o manômetro, o principal objetivo dele não é somente mostrar essa pressão, mas é permitir a regulagem da válvula de sequência. Aqui nós temos os vários componentes necessários para o funcionamento dessa prensa pneumática. Observem que foi incluída uma válvula reguladora de vazão no formato meter-in para controlar a velocidade de avanço desse cilindro. Então, para nós fazermos esse circuito funcionar, eu vou substituir, vou incluir uma válvula com acionamento por botão. Por qual motivo? Porque a válvula 1V é uma válvula com dupla pilotagem, de modo que, ao receber um pulso, esse pulso é suficiente para fazer a válvula como está e, portanto, não é necessário manter pressionando o comando de acionamento. Então, por isso que não é necessário uma alavanca. Um botão apenas já atende a esta condição, então, por essa razão, a alavanca foi substituída por um botão. Então, também é necessário nós regularmos a nossa velocidade de avanço. Para isso, eu vou incluir uma válvula reguladora de vazão e, em paralelo, eu vou colocar uma válvula de retenção. Normalmente essa válvula já vem pronta, mas nessa versão do FluidSync que eu tenho, é necessário fazer essa construção. Então vamos regular essa válvula, colocar uma abertura de 10%. E já observamos que o nosso circuito funciona e o cilindro retorna sempre que a pressão alcançar o valor pré-determinado de 5 bar. Como o cilindro avança ainda com uma velocidade alta, devido aí a um curso mais curto, por ser um cilindro de simples ação, eu diminui a regulagem da reguladora de vazão para 5%. Aqui nós já temos uma condição bem mais parecida com uma velocidade da prensa. Então aqui o operador ficaria fazendo a substituição e a troca de peças e mediante pressionamento uma única vez da botoeira 0B1, sem a necessidade de manter o botão pressionado, o cilindro já avança, chega no final de curso e vai retornar sempre que a pressão de trabalho alcançar o valor estipulado de 5 bar. Vamos avaliar o comportamento da pressão também para fins didáticos. Vou incluir aqui um diagrama que nos permite visualizar essa variação da pressão. Vou colocar esse manômetro aqui para dentro, colocar a minha pressão em uma cor verde e automaticamente em que eu estou fazendo essa simulação, esse diagrama de estado já vai estar mostrando a variação da pressão. Como nós temos uma regulagem de vazão na entrada do cilindro, a pressão ela aumenta de forma gradual, realiza-se a prensagem e depois o cilindro volta à posição original. Então, esse tipo de aplicação, a pressão é a forma mais apropriada de se comandar o retorno do cilindro e não utilizando um sensor de fim de curso. Porque o sensor de fim de curso, apesar de controlar o retorno do cilindro quando ele chega na posição final, ele vai ter a desvantagem de que ele não controla a pressão. Então, se essa pressão ficar abaixo de 5 bar, vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos botar a pressão de 4 bar. O sensor vai fazer
o cilindro voltar de qualquer forma. Mas, se nós tivermos uma válvula de sequência ou um pressostato, já vai se indicar que a pressão não está adequada e, dessa forma, o processo de prensagem também pode não ser feito da forma correta. É necessário, então, fazer o quê? É necessário que a pressão volte a um nível adequado de 5 bar. Pois então, e se a pressão não voltar e o operador quiser fazer o cilindro retornar à sua posição inicial, até mesmo para a questão de liberação de peça, então ele pode vir utilizar aqui uma alternativa para comandar o seu retorno. Nós podemos vir aqui na parte de válvulas de fechamento e de controle de vazão, selecionarmos uma válvula OU e a partir dessa válvula OU colocarmos duas alternativas. Quais seriam? Ou o cilindro retorna quando a pressão alcança o valor adequado, ou seja, a máquina está funcionando de forma correta, porém, se ocorrer algum problema com a pressão e essa pressão não puder ser restaurada em um tempo relativamente curto, e o operador quiser liberar a peça fazendo o cilindro recuar, então ele pode incluir uma segunda botoeira, que nós estamos chamando de 0B2. E essa botoeira 0B2, através da válvula OU, que foi agora instalada no nosso circuito, pode também comandar o retorno do cilindro. Vamos colocar com uma linha de pilotagem. Temos aqui as duas condições. A nossa válvula de sequência está regulada. A válvula de sequência não, a válvula, nossa unidade de serviço está regulada em 4 bar, de modo que essa pressão de 4 bar não é suficiente para fazer o cilindro voltar automaticamente pela pressão. Então, o operador ele dá o comando, ele observa que ocorreu algum problema, a pressão chega em 4 bar, mas não consegue ultrapassar isso, não tem condições de pilotar a válvula de sequência, então ele quer fazer o cilindro voltar. Então, ele vai apertar na botoeira 0B2. Por quê? Porque foi incluída uma válvula OU que permite duas condições. Ou ele volta pela pressão, ou ele volta de forma arbitrária pelo comando manual, que é o que está mostrando a simulação. Assim que a pressão for restabelecida, coloquei novamente em 6 bar, então esse processo ocorre naturalmente. Então, é essa a nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre a válvula de sequência, como ela funciona. Ela controla então o retorno do cilindro por meio da pressão de trabalho na entrada desse cilindro. Na próxima videoaula, então vamos tratar de contadores pneumáticos. Agradeço por sua atenção. Até lá!